What's your favorite scary movie? Premonição 3 ou Premonição 5. Qual dessas sequências tão amadas da franquia Premonição venceria numa batalha? Exatamente essa é a resposta que eu vou trazer para vocês no quadro Batalha de Sequências, onde pegamos duas sequências de uma mesma franquia de terror que se enfrentam em 7 rounds, e o vencedor de cada round leva 1 ponto, e quem somar mais pontos no final é o grande ganhador dessa batalha. E aí, para vocês, quem vence, galera? Premonição 3 ou Premonição 5? Mas, se ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga. E estamos no Esquenta Premonição 6. Então, se gostam da franquia, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, se tiver um botãozinho de hype, já hypem aqui o vídeo que ajuda bastante no meu trabalho, e bora ver então quem vence essa batalha de sequências. No primeiro round nós temos o acidente inicial, e em Premonição 3 temos a montanha-russa Devil's Flight. Foi uma excelente escolha porque já brinca com aquele medo prévio de várias pessoas de montanhas russas, de brinquedos radicais e até mesmo de altura. Então quem tem medo fica com mais medo ainda, e quem não tem medo, como eu, começa a ficar um pouco receoso antes de ir em uma. E claro também que é um cenário tão icônico que recentemente eu fui num parque de diversão e minha DM lá no Insta explodiu com tantas e tantas mensagens mencionando Premonição 3. Então com certeza é uma abertura que marcou bastante e é lembrada mesmo depois de anos. E toda a construção da cena é muito boa. Toda a antecipação da Wendy se sentindo desconfortável em relação ao brinquedo, não querendo ir na frente para não ver os trilhos. Com certeza vocês já ouviram alguém falar isso na fila de uma montanha-russa. Ou talvez você seja essa pessoa que disse essa frase. E um plus também, com certeza, é a narração de Tony Todd como o diabo da montanha-russa, já ameaçando ali os passageiros. You can run, but you cannot hide. Os tons de vermelho também do brinquedo significam perigo, alerta, violência, sangue, que é tudo que acontece na cena. E toda a cena do acidente é muito bem feita e é longa, com mortes bem feitas também, com muito gore. E temos o elemento misterioso de quem são aquelas duas pessoas que morreram, mas não sabemos as suas identidades. Isso é muito importante para o filme. E também souberam explorar bem o percurso da montanha-russa, principalmente no looping, que é onde a galera tem mais medo porque fica de ponta cabeça. E principalmente também quando solta aquela proteção dos ombros ali e você fica realmente à deriva numa grande altura. E com certeza, galera, é um cenário bem mortal. Porque uma vez que você está preso no alto de uma montanha-russa, em alta velocidade, para onde você vai? Para onde você corre? Não tem escapatória, não tem para onde correr, e estando nas alturas, o único caminho é o quê? Para baixo, e você não quer ir para baixo. As chances de sobreviver são mínimas, então dá um grande desespero. Essa cena é memorável. Agora, em Premonição 5, nós temos a ponte suspensa, que não é tão impactante assim quanto a montanha-russa, porque já é um cenário do cotidiano e não é tão memorável assim, mas mesmo assim é um ótimo acidente inicial. É completamente diferente de Premonição 3, porque aqui já temos um ambiente diurno, com um espaço aberto e também chão. Por termos um solo ou um chão para pisar, então temos uma sensação maior de segurança, seus pés estão realmente no chão. Você não está no alto e você tem para onde você correr. Então não temos aquela sensação de desconforto e medo também do Sam ter que passar pela ponte. Não é o medo que a gente tem no dia a dia, não é verdade? Então aqui pelo menos você tem uma grande chance de sobreviver. Se você correr, passar pelos obstáculos, as chances são bem maiores. Inclusive, várias pessoas conseguem sair da ponte e sobreviver no filme. E ainda se você prestar bastante atenção, você consegue antecipar o acidente e já começar a se movimentar de alguma forma. Então, assim, não é tão mortal assim. Mas mesmo assim, o filme consegue explorar bastante toda a extensão da ponte.
Para mim é a premonição que tem mais ação desenfreada e vemos realmente os personagens lutando pelas suas vidas enquanto a ponte vai colapsando e eles acabam enfrentando os vários desafios que aparecem na frente. Parece até mesmo um videogame, né? As mortes são extremamente gráficas, cheias de gore, vísceras, sangue, tudo jorrando na sua cara. Então, assim, cada morte também de uma forma completamente diferente, criativa, e algumas são extremamente bizarras. E tenta trazer um elemento também diferente, de o visionário não ser o último a morrer na premonição, o que gera vários debates também sobre o destino da Molly. Mas, levando em consideração principalmente a mortalidade, ao trauma que a cena causa, a vitória fica claramente aqui com Premonição 3, que já começa essa batalha com o primeiro pontinho. No segundo round, nós temos o Visionário. Em Premonição 3, temos a Wendy, que é uma grande controladora. E isso é dito várias vezes durante o filme, e ela fica extremamente desconfortável com a ideia de ir na montanha-russa. E ela já começa a ver sinais de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, logo no início, já começamos a nos conectar com a Wendy, porque há várias pessoas como ela que tem esse medo de brinquedos radicais. Então muitas pessoas vão se enxergar nela aqui, principalmente, né, quando ela disse que não quer ir na frente para ver os trilhos. Então a Wendy é essa pessoa que não quer ir na frente para ver os trilhos, galera. E é justamente por esse medo dela que ela pode ter desengatilhado a sua premonição. E no acidente inicial, então, já de cara, ela perde o seu namorado e a sua melhor amiga, o que soma ao luto do que ela vive pela perda recente também da sua avó. Então ela já tem uma carga gramática muito forte. E depois do acidente, ela se sente mal e culpada pelo que aconteceu. Começa a se isolar de todos e diz que sente uma presença negativa ao seu redor, algo de ruim que a persegue, e a gente sabe que é a própria morte. E a gente vê como essa energia negativa agrena durante o filme. Ela fica cada vez mais depressiva, mais fraca, e a morte ainda a afronta durante o filme, mostrando para ela a todo momento que ela não tem controle de absolutamente nada. Então, ela é um personagem muito trágico e dramático, que possui camadas vivendo o luto, a culpa, a relação complicada também com a sua irmã Julie e a corrida junto com o Kevin para tentar salvar os sobreviventes de morrerem por meio das fotos. E ainda precisa lidar com o dilema de olhar a própria foto e descobrir como ela morre, e descobrir que a própria irmã também tá lá na lista da morte com ela. Ou seja, a Wendy é um personagem complexo, que tem muita bagagem e é extremamente carismática, nos cativa, principalmente também pela atuação maravilhosa da Mary Elizabeth Winstead. Em Premonição 5 temos o Sam, que não tem tanta bagagem emocional e não apresenta uma forte conexão com a morte. Os medos e dilemas que ele vive são muito mais humanos e menos ligados ao sobrenatural. Assim, o principal dilema dele é decidir entre ficar com o amor da sua vida, a Molly, ou aceitar o emprego dos sonhos como chefe de cozinha em Paris. Isso gera um conflito no seu relacionamento, em que já começa o filme com a Molly terminando com ele, mas que era facilmente resolvível ali se tivesse um bom diálogo, uma boa conversa, tanto que eles acabam fazendo isso. Enfim, ele não demonstra muito desconforto antes do acidente, não há uma carga gramática forte dele, ter que lidar com o peso da premonição, e ele não sofre nenhum tipo de luto ou perda de alguém realmente importante da vida dele. Aqui também não há um sentimento de urgência de tentar quebrar a lista da morte, porque o grande foco dele é lidar com os dilemas pessoais como profissão, relacionamento, e a parte da presença da morte na vida dele não é muito sentida, porque aqui ele parece estar bem tranquilo, tanto que ele vai trabalhar normalmente e vive a vida da mesma maneira. Então, com certeza, galera, a Wendy é a grande vencedora. E Premonição 3 leva mais um ponto disparando aqui. Eu confesso pra vocês que a Wendy é minha visionária favorita. Mas eu resolvi falar isso aqui no final antes de vocês falarem que eu tô enviesado. Mas enfim, galera.
No terceiro round, nós temos as vítimas. Em Premonição 3, a Wendy faz duplinha com Kevin. No início, os dois não se gostam muito, mas ao longo do filme eles criam uma linda amizade inesperada. E é o Kevin quem vai buscar informações sobre o que aconteceu na montanha-russa e trazer a ideia da lista da morte. E ele começa como um cara que não leva nada a sério, com brincadeiras e piadas sem graça. E ele acaba se tornando alguém mais maduro, centrado, e ele também precisa lidar com o luto pela perda da sua namorada, a Carrie. Então ele tem um grande desenvolvimento ao longo do filme. Também temos a Julie, e ela, Wendy, vive num pé de guerra durante o filme inteiro, principalmente porque a Julie é aquela típica garota, adolescente, rebelde, chata. E a relação das irmãs realmente é uma montanha-russa, né? Às vezes elas se dão bem, às vezes elas se dão mal, elas brigam, mas no final também a relação delas acaba evoluindo e elas acabam também se conectando como irmãs, justamente pelas coisas que elas passam juntas ali no final do filme. Mas os outros personagens são bem estereotipados, são planos, como eu disse pra vocês, até mesmo na crítica do filme aqui. A Ashley, né? A Ashley são aquelas patricinhas superficiais. Também temos o machista Frank, o valentão e atleta Louis, os góticos nerds Ian e Erin. Então eles são mais como contagem de corpos do que personagens realmente bem definidos. Cada um deles vive na sua tribo, na sua bolha, e temos poucas interações ali entre eles. Já em Premonição 5, o Sam faz dupla com a sua namorada, a Molly, que é aquela típica girl next door que termina seu relacionamento com Sam para que ele possa seguir os seus sonhos, mas os dois acabam conversando, se resolvendo, e ela é mais um apoio para poder ajudar o Sam na jornada de tentar salvar os sobreviventes. O ponto mais interessante sobre ela é o debate se ela estava na lista da morte ou não. Também temos a Candace, que é uma ginasta supersticiosa, prestes a competir, que não gosta da Olivia e namora o Peter. A Olivia é aquela garota festeira, bem sensual, mas também tem as suas vulnerabilidades e também os seus medos. O Isaac é aquele típico mulherengo, ele é bem estereotipado aqui sim, aproveitador que não gosta muito das suas colegas de trabalho ali, muito narcisista. O Nathan, ele cuida da fábrica da empresa, tem uma rixa com o Roy, um dos funcionários. Ele leva o trabalho dele bem a sério mesmo. O Dennis é aquele chefe do grupo, né, dos funcionários, mas é um bobalhão, é um alívio cômico. Mas o melhor personagem com certeza é o Peter. Ele é o que mais sofre o luto no filme e acaba se transformando num dos vilões, já que ele acaba sendo consumido pelo luto, pela perda da Candace e também pela raiva e negação. E por isso, então, ele toma medidas drásticas. E esse conflito do Peter, então, leva a uma grande reflexão. Vale tudo para sobreviver? O que o ser humano se torna num ato de desespero? Será que o Peter já tinha essa tendência ou enlouqueceu depois da perda de Candace? E como todos eles se conhecem por trabalharem também no mesmo lugar, temos muitas interações entre eles e vemos como cada um deles também age em relação à morte. E essas interações são bem interessantes por serem personagens bem diferentes entre si também. É o elenco adulto da franquia que eu mais gosto, assim, sabe? Então, assim, em Premonição 5, nós temos personagens mais desenvolvidos, além de meros estereótipos. E também as interações são mais interessantes. Por isso, então, Premonição 5 leva o seu primeiro pontinho aqui. No quarto round temos mortes, e esse aqui foi um dos mais difíceis de todos, porque temos mortes muito boas e memoráveis nos dois filmes. Então eu tive que ser um pouco mais técnico aqui, um pouco mais criterioso para poder decidir aqui para vocês. Em Premonição 3, então, as mortes são bem construídas e praticamente todas possuem um suspense antes de acontecerem, que já começa ali nas fotos, que gera um mistério até a execução da própria morte dos personagens. Aqui temos também o famoso efeito cascata, onde as coisas vão demorando a acontecer, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e vai levando até acontecer exatamente a morte de uma forma bizarra e também um pouco sobrenatural. E quando chega na finalização da morte, é bem impactante, com muito gore, são bem violentas, com sangue jorrando quase o tempo todo.
E todas as mortes também acontecem em lugares comuns, como no drive-thru, o metrô, na academia, que eu morro de medo, eu vou bastante na academia, então sempre fico ali atento às questões todas, a gente fica zoando bastante na academia, cuidado, premonição, hein, premonição, hein. E também temos a cena da loja de material de construção também, que é muito boa. Literalmente qualquer coisa pode acontecer naquele lugar, porque tudo ali é mortal. Esse é um dos filmes que mais me deixa aflita aqui, galera. Nós temos a melhor morte da franquia, a de Ashley e Ashley, que eu fico traumatizado, galera, com essa morte. O bronzeamento artificial ali, esquentando, sabe? A pele delas queimando, rasgando, depois pega fogo. Me deixa muito nervoso e fico muito desconfortável, galera. Realmente. Em Premonição 5, temos mais suspense nas criações das mortes, porque você não sabe o que realmente vai acontecer. Há várias pistas falsas e você fica atento, olhando ao redor, olhando as pistas, e dá uma aflição e muita tensão, né? Assim, principalmente na morte da Candice. Gente, essa cena te deixa exatamente dessa forma, tenso e aflito. Será que ela vai pisar no prego? Não vai pisar no prego? O que vai acontecer? Ela vai ser eletrocutada? Não vai ser eletrocutada? Então dá várias pistas falsas. E é uma das melhores mortes também da franquia aqui. A execução é muito bem feita do início ao fim. Elástico se arrebentando, o medo, o desconforto dela em fazer as acrobacias, aquela massa escura que surge atrás dela, sabe? E ela acaba morrendo daquele jeito extremamente bizarro. A morte do Isaac também brinca com o suspense, do efeito dominó, a Olivia também. E a Olivia, eu já falei pra vocês que me marcou muito, galera, porque eu fiz essa mesma cirurgia da Olivia, e eu ficava lembrando dessa cena o tempo todo enquanto eu estava fazendo a cirurgia, antes dela também, sabe? Então realmente a franquia Premonição consegue nos traumatizar. Só que nessas duas mortes da Olivia e do Isaac, eu não gostei muito da finalização, que acaba sendo cômica. Será que tinha realmente necessidade o olho da Olivia rolar no asfalto e ser atropelado, sabe? Às vezes menos é mais, e perde um pouco o impacto, porque vira motivo de riso no final. Então não é aquela coisa muito assim, uau! Você acaba rindo, então perde o impacto. E o que eu percebi também, galera, é que as mortes nesse filme acontecem muito por negligência humana, além de somente algo sobrenatural. Por exemplo, na morte do Isaac, a gente tem a mesa de massagem que não foi reforçada o suficiente, a moça deixa o incenso perto de uma toalha com álcool e ainda coloca o celular dele perto de uma vela, que o celular vibra e causa um incêndio. Mas o pior foi da Olivia também, galera, que não é assim que faz uma cirurgia refrativa, tá? Você não pode deixar o paciente sozinho na mesa de cirurgia, não deixa a máquina ligada, ela não vestiu uma roupinha, não houve higienização, não houve colírio anestésico, não houve nada, houve completamente incompetência médica aqui, galera. Tudo errado. E ainda também o vidro não é reforçado, ela cai do prédio e morre. Então assim, por mais que tenha um fator sobrenatural, aqui parece que é muito mais um erro humano, uma negligência humana, do que nos outros filmes da franquia. E a morte acaba se aproveitando desses erros humanos para causarem as mortes. Então, por Premonição 3 levar mais a sério as mortes e também serem mais sobrenaturais, que é o ponto da franquia, então Premonição 3 ganha um ponto aqui. No quinto round, nós temos os créditos iniciais, bem tradicionais da franquia Premonição. E em Premonição 3 temos vários elementos de um parque de diversão, que é uma locação extremamente marcante da franquia, e temos várias pistas sobre o filme, como a cartomante com várias cartas do tarot como Destino, Diabo e Morte. E no vídeo de Easter Eggs eu falei pra vocês que essa cartomante pode representar a Wendy, que como a visionária do filme, ela tem premonições de como as mortes dos personagens acontecem. Destino, Morte e o Diabo ali. E também temos uma bola de pebolim que passa em 3 buracos. Sorte, Destino e cai no buraco escrito Morte. O que eu disse também para vocês lá no vídeo de análise do filme, que o tema de Premonição Crazy é sobre sorte ou destino. E também o diabo, que representa a montanha-russa. O elemento do diabo, 666, aparece bastante. E também, né, por conta do Devil's Flight.
E também quando a Wendy e o Kevin entram na fileira, eles vão na fileira 6, que é ali um terço ali do número 666. E claro também que não pode faltar a trilha sonora clássica da franquia, bem sinistra e sombria, que gela até a espinha. E em Premonição 5 temos os objetos icônicos da franquia sendo arremessados na tela, e o vidro se quebrando bem no estilo 3D clichê, mas que se você assiste em 2D não incomoda tanto assim. E a música de abertura é uma das minhas favoritas, é eletrizante, o que combina com o tom do filme, que também não é tão macabro, tão sombrio, e tem uns toques ali de humor. E os objetos voando também traz belas homenagens a esses objetos marcantes, como eu disse para vocês, da franquia. Mas às vezes eu acho que essa abertura é longa demais. Chega no momento em que ela fica talvez um pouquinho cansativa. Então Premonição 3 ganha por trazer um tom mais de terror, bem parecido com os 2 primeiros filmes na abertura ali, já dando pistas do tema do filme e com a trilha sonora clássica da franquia. No sexto round temos a atmosfera, que é a presença da morte. Isso é muito importante, porque é a premissa do filme, a morte indo atrás dos sobreviventes e como ela está onipresente, mesmo não conseguindo vê-la. Em Premonição 3 temos uma atmosfera sombria, mórbida, macabra e desconfortável desde o início do filme, que persegue a Wendy o filme inteiro. Inclusive, ela comenta com o Kevin que sente uma presença negativa, maligna e fria ao seu redor, que a faz mal. Há brisas que aparecem do nada, principalmente na cena do funeral, com o vento nas árvores. A Wendy perde o equilíbrio. E durante o filme sentimos que a morte está presente, mesmo não conseguindo vê-la, principalmente por conta das fotos, onde todos os personagens já estão destinados a morrer e a morte está ali já a espreitar um tempão. E com isso também temos o tema da morte com a música Turn Around and Look at Me. There is someone walking behind you. Turn around. Que a letra é autoexplicativa aqui, galera. Alguém andando atrás de mim. Se vire e olhe para mim. Claramente é a morte, e a música toca em pontos-chave do filme que já dão uma dica de que algo terrível está prestes a acontecer. É o filme que mais bem utilizou essa música tema da morte, principalmente ali na cena do metrô, que é fantástica. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o número 180 também retorna em várias formas, principalmente no vagão do metrô, lá no final do filme. Em Premonição 5, a presença da morte é muito mais vista durante as próprias mortes, principalmente naquela massa escura que aparece às vezes, mas ao longo do filme ela fica mais assim dispersa, sabe? Porque aqui temos um filme, como eu disse para vocês, mais humano, com mais dramas pessoais do que simplesmente lidar somente com a morte. E também o filme perde o seu lado sombrio e mais sério porque temos um tom cômico, principalmente na finalização de algumas mortes. Então quebra essa atmosfera mais mórbida e desconfortável, sombria, macabra, sabe? Aqui também temos a música da morte, Dust in the Wind, mas que infelizmente não é muito bem explorada assim. Premonição 3 foi o filme que mais bem explorou a música tema da morte, galera. Então, por conta disso, Premonição 3 focar mais na morte, na sua presença, ela tá mais, assim, intrínseca, sabe? Mais, assim, embrenhada no filme, é o ponto principal do filme. Então, Premonição 3 vai ganhar mais um ponto aqui. E finalmente chegamos no sétimo e último round com o acidente final. Em Premonição 3 temos a novidade de que no clímax a visionária tem mais uma premonição, que é a do metrô, que todos acabam morrendo no final. E a cena do metrô é perfeita pela atmosfera. Quando a Wendy já entra no metrô, nós podemos ver nas paredes as propagandas de todos os lugares de onde as mortes ocorreram durante o filme. Há aquele número 180 que eu falei para vocês, né? Invertido no espelho. O anunciante ali, a voz do Tony Todd no metrô, dizendo que a próxima parada é o fim da linha. Next stop is the end of the line.
E como eu disse pra vocês também, a música da morte tocando no final. There is someone walking behind you. E temos o acidente do metrô com as mortes do Crio e vemos tudo na íntegra. A gente vê que a premonição ali da Wendy, a gente sabe que eles estão completamente ferrados. E dá uma sensação também de que tudo acontece no filme leva para que o Crio estivesse naquele exato momento, naquele exato vagão. O Kevin foi ver o jogo, o carro do pai da Julie se quebra e ela teve que pegar o metrô. E esse final dá a sensação de que tudo já estava programado pela morte, deles sobreviverem na montanha-russa, serem mortos depois por meio das fotos e sobreviverem de novo para estarem no metrô por conta da foto do Kevin. Então não havia escapatória, o destino deles já estava selado desde que entraram naquela montanha-russa. A morte deu uma falsa sensação de controle e a possibilidade de escapar ali, mas eles não queriam escapar realmente. Tudo aconteceu exatamente do jeito que deveria ter acontecido. A cereja do bolo também, a música dos créditos finais, em que a letra fala sobre amar crentes. Em Premonição 5 temos a surpresa inesperada de que ele, na verdade, é um prelúdio, se passa antes do primeiro Premonição, em que Sam e Molly embarcam no voo 180, o mesmo de Alex e seus amigos. E nós vemos cenas do primeiro filme ali também, o bilhete do voo, e depois que a gente vai reassistindo os filmes, podemos perceber que o filme dá várias dicas que não prestamos muita atenção, que levam a indicar que esse filme se passa antes do primeiro. Como, por exemplo, os celulares dos personagens, algumas datas também bem antigas, o Sam trabalhar também na franquia do MiG 81, que é o restaurante lá no final de Premonição 1, e vários, né, galera? E esse final realmente foi chocante e fecha até mesmo um ciclo com o Sam morrendo da mesma forma que o Alex morreu na premonição que ele teve lá no primeiro filme. E ainda tem aquele debate que eu falei pra vocês sobre a Molly, que será que a Molly morreria na premonição do Sam ou seria a única sobrevivente do grupo no acidente? Ou será que, como Sam sobreviveu, houve um efeito borboleta que colocou a Molly na lista da morte por conta do próprio Sam? Ou ela estava lá o tempo todo e a gente só não viu ela lá, galera? Então, assim, esses questionamentos e debates são muito legais. Os créditos finais também são muito bons, com a contagem regressiva e as grandes mortes ali também da franquia em 3D. Mas eu achei talvez um pouco over demais ali, simplesmente pedaço do voo cair num bar onde o Nathan estava. Achei realmente uma coisa extremamente bizarra aqui. E às vezes eu me questiono se esse final só se sustenta por conta dessa reviravolta, dessa revelação, porque aqui não temos nenhuma realmente novidade no acidente final, porque é o mesmo acidente do primeiro filme. Então, será que esse final realmente só se sustenta por ser um prelúdio, por conta dessa revelação? Mas mesmo assim, é um final que aconteceu e que mudou completamente os rumos da franquia. Completamente a linha do tempo e tudo que a gente sabia da franquia até o momento foi modificada com esse final aqui também. E por esse final ser muito impactante dessa reviravolta e mudar os rumos da franquia, então eu dou o pontinho aqui para Premonição 5. Então, pelo somatório, o grande vencedor é Premonição 3. Olha aí, galera, com 5-2. Mas comentem aqui como seriam os rounds de vocês e quem venceria no final, segundo vocês, galera. Assim, eu amo os dois filmes, foi realmente bem difícil, mas Premonição 3, no coração aqui. E lembre-se também de darem um like de vocês, se inscreverem no canal, porque o Esquenta Premonição ainda continua. Então, até os próximos vídeos e um recadinho pra vocês. One by one, death comes for them all.